Café com Deus Pai. Iniciamos hoje o dia 1º de fevereiro e aí sempre que inicia um mês tem uma folha em destaque e essa de fevereiro diz: a sabedoria abre portas que a riqueza jamais abrirá. 1º de fevereiro é o nosso devocional 32 de 366. Não sonhe sozinho. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos seus desejos do seu coração. Salmos 37:4. Como você tem reagido diante das dificuldades que a vida tem causado? Com incredulidade, medo, falta de esperança? Talvez você tenha parado de sonhar por achar que seus sonhos foram esmagados pelas circunstâncias contrárias. Entenda, os sonhos são necessários para quem está vivo. Se você parou de sonhar, isso é muito grave, pois pode representar que sua vida está num trajeto de melancolia e dor. Os sonhos são o combustível da alma, a mola propulsora da vida, que nos lança para muito mais longe de onde nossos pés nos podem levar e nos faz saltar sobre o muro das dificuldades que nos impedem de ver tudo o que tem de bom lá na frente. Sonhar é pensar na possibilidade de um futuro melhor, apesar de hoje. Ninguém sonha com algo ruim para si, isso está na contramão da natureza humana. Os sonhos são a crença na possibilidade de melhora, envolvem acreditar que um projeto por trás de tudo na vida está desenhado e que tudo pode dar certo. Davi, ao escrever, revela algo muito impactante para nós, pois ele colocou sua dependência e esperança em Deus, e isso só foi possível porque Davi estava edificado numa base sólida que é o Senhor. Muitas vezes nós até sonhamos, mas se não tivermos Deus, nos tornamos vulneráveis, a nossa estrutura acaba se perdendo no percurso. Por isso, não ande sozinho, não sonhe sozinho, não projete sozinho, pois muitos que assim o fizeram fracassaram. Busque se edificar em Deus, aproxime-se e compartilhe com o Pai todos os seus sonhos e projetos, pois Ele tem a direção certa para a sua vida. Com Deus, os sonhos se tornam realidade. E a sugestão de leitura bíblica é Mateus 17 e a palavra-chave é sonho. Não sonhe sozinho. E como muitas vezes a gente vai conseguir identificar a voz de Deus? Como a gente vai saber se os nossos sonhos estão alinhados ao que Deus programou, projetou, para a nossa vida? Então eu ouso dizer que todas as respostas sempre estão aqui. Se a gente não sabe o que a Bíblia diz, se a gente não estuda, se não temos tempo dedicado para entender o que a Bíblia tem para nos dizer, e é claro que eu não posso limitar a forma que Deus fala, Deus sabe que forma que Ele tem que se comunicar com a gente, mas uma das formas que Deus pode se comunicar com a gente é pela Bíblia, é pelo que está escrito aqui. E talvez tu pense assim, Mayara, mas Deus não fala comigo. Deus sempre fala conosco, só que muitas vezes a gente está tão atarefadas, assim, correndo para tudo, que na verdade quem não está escutando somos nós. Porque Deus fala com a gente sempre, o tempo todo. Deus fala com a gente através da Bíblia, Deus fala com a gente através do Espírito Santo, que é o quê? Muitas vezes através da nossa consciência. Já sabe assim, quando tu chegou em algum lugar e aí tu sente, eu não deveria estar aqui, ou tu tá conversando com uma pessoa e tu sente que não tá legal aquilo, ou tu vai ter uma atitude, tu pensa, eu não devia estar fazendo isso. É a tua consciência te falando, é Deus falando contigo através da tua consciência. Então, o quanto a gente tem que parar de viver no automático para a gente poder escutar a voz de Deus. E não adianta te dizer, Deus vai falar contigo assim como Ele fala comigo. Não. Cada um é particular a sua forma de se conectar com Deus, na dificuldade. E uma das coisas que a Bíblia fala, um coração humilde e quebrantado, é um coração que está pronto para receber a palavra de Deus, para receber, para ouvir o que Deus tem para dizer. Porque quando uma pessoa está na dificuldade, ela pensa, nossa, eu não sei mais o que fazer, Senhor, então me direciona. É um coração quebrantado, é um coração humilde e Deus gosta disso, Deus gosta de coração humilde. E aí a gente deixa o ego, a arrogância, tudo de lado e aí a gente consegue ouvir a voz de Deus, e aí a gente consegue direcionar os nossos sonhos, os nossos planos. Muitas vezes aqui, a nossa agenda é cheia de coisas para o dia, cheia de coisas para a semana, para o mês. E dentro dessa agenda, a gente colocou ficar escutando um louvor,
meditar na palavra de Deus e dizer: Deus, eu tô aqui para ti nesse momento. Me direciona os meus sonhos. Muitas vezes a gente acha que é besteira, ou eu não tenho tempo. Que se tem tempo para várias outras coisas e para o que realmente importa, que é quem vai direcionar tudo, para quem resolve tudo na nossa vida, que é Deus. Então, quanto a gente tem que ficar atentos a isso, a não deixar a rotina nos engolir, a não deixar a correria do dia a dia falar mais alto e não deixar a gente ter um momento precioso com Deus. E aí volta que nós já conversamos aqui, que é com que tipo de pessoa que tu está te relacionando, com que tipo de pessoa que tu está convidando para entrar na tua casa, que tu está convidando para sentar à mesa contigo. São pessoas que edificam ou são pessoas que só ficam murmurando? Isso também pode atrapalhar os teus sonhos, isso também pode mudar o teu destino. Os sonhos que Deus tem para ti, que estão prontos para ti, que é só tu realmente ir e realizar, estão parados. Então hoje, para que a gente possa começar mais um mês, mais uma nova oportunidade de sermos melhores, de nos conectarmos com o que realmente importa. E quando a gente começa a entender quem que a gente tem que agradar, que é o Criador, não a criatura, a gente começa a entender quais que são os nossos sonhos, a gente entende o nosso propósito e nada mais importa. A gente não se importa mais em ficar dando justificativa do porquê disso, porquê daquilo. Não, mas eu não fiz, mas nada mais importa. Porque tu está agradando ao Criador, a quem realmente importa. E tu sabe quais são os teus sonhos, e eles estão alinhados com Deus, e tu sabe qual é o teu propósito. Então é isso que importa, e aí tu vive uma vida muito mais leve. Vão ter problemas, vão ter coisas que a gente precisa resolver no dia a dia, com certeza. A vida aqui é isso. Mas fica muito mais leve quando a gente está perto do Senhor. Eu me chamo Mayara Arnold e estarei todos os dias aqui para fazer o nosso devocional.